Não, eu coisa. vou te perguntar agora. Eu vou fazer uma de A gente tem 15 host minutos aqui, ainda. só pra Poxa. você, quando você sai do exército, você Ah. não estava atuando como engenheiro lá. Então, o exército ele não dá essa possibilidade para quem tá lá dentro, né? Então, Uhum, você pode ser um especialista da NASA lá que você vai continuar sendo só o que você é ali, a sua graduação, certo? entendi. Então, eu me formei em 2020 e eu tava em Manaus, já tinha a ideia de voltar para Goiânia. Aí voltei em 2021, né? E aí em 2021 eu já voltei mal intencionado. Eu falei, pô, tem que descobrir o que que eu vou fazer em Goiânia, dentro da engenharia, né? Nisso, eu sempre tive muita afinidade pela parte de solos, né? Uhum. Sondagem, ainda vou trazer ainda muitos engenheiros Pessoal aqui da. da parte de solos, que eu adoro, obras de terra, contenção, obras de contenção e tudo mais. Aí estudei esse mercado, fui estudando, fui me enfiando ali nele, mas eu vi que assim, tem uma barreira um pouco maior, sabe? Porque você requer aqui equipamento, você precisa, né, equipamentos, a parte de Uhum. comercial eu não sabia de nada, então eu não ia saber captar, sei lá, ia ser. Por que que acontece? Na parte do comercial, por exemplo, dentro do mercado imobiliário, todo mundo tá se ajudando. Sim. Agora, se eu entro para abrir uma construtora sozinho, sem conhecer ninguém no mercado, aí eu tenho que descobrir tudo sozinho. Eu falei, cara, e ainda tem que fazer um investimento para comprar máquina, contratar, enfim. E isso dentro do exército. Aí eu falei, cara, acho que o caminho não é por aqui. Aí nisso eu tava sondando e aí comecei a ver, não, eu vou trabalhar com obra financiada. Aí comecei a procurar uns terrenos, procurar lote, procurar imóvel e tudo mais. Fui parar lá no Senador Canedo, lá no final. Aí achei uns bairros, achei alguns bairros aqui em Goiânia que também tinha lote barato, assim, de tipo 60, 70 mil. Aí fui vindo, aí do lado do Senador Canedo, lá do fim do Senador Canedo, eu fui vindo e acabei descobrindo que tinha uns condomínios. Aí fui, uai, rapaz, esse condomínio aqui e tal, né? Mercado de alto padrão, de alto ticket, ele tem uma margem de lucro maior. Eu fui pensando, rapaz, entre construir uma casa popular e ter um risco, uma Aham. margem de lucro menor, acho que vale mais o caso, é mais o caso construir de alto padrão. Entendi. E aí foi vindo, de 2021 pra cá eu fui me enfiando literalmente no mercado, porque eu não cheguei aqui, eu não conhecia ninguém. Apesar de ser daqui, eu saí daqui muito novo e na época que eu morei aqui até os 18 anos, eu não saía de Itatiaia, que é meu bairro lá. Então, aí fiquei nesse um Vai, ano e vai cons... meio sondando o E uma coisa mercado, que sondando, fui conhecendo gente, fui conhecendo, até chegar é decidir, no né? ponto que Uma coisa que eu falo estamos. assim, tanto pra você como pra qualquer pessoa que esteja começando ou esteja mudando de carreira, eu tive alguns processos difíceis na minha vida. Acho que meu divórcio foi um desses momentos que eu tive que entender que eu precisava realmente recomeçar, porque eu vim embora com uma bebê de 6 meses no colo, voltando pra Uhum. casa dos meus pais, não tinha formado ainda, nem nada. E aí, nesse momento, você se vê muito perdido, sabe? Você fala assim, cara, o que eu vou fazer? Será que eu vou dar conta? Gente, eu vi uma frase que ela é assim, ó. Coragem é medo andando. Você pode estar com medo, É mas mais ou menos o que eu toma a tô passando. decisão e vai fazendo. Aham. Continua fazendo. Isso aí no meu caso, assim, eu até comentei isso no primeiro episódio com o John Clare, que é assim, eu acredito muito no que, tipo assim, o que tem que acontecer, vai acontecer. Aham. E se você não esperava que aquilo acontecesse, confia que é porque tinha que acontecer. Então eu tava. Aí eu vim nesse um ano e pouco aí, né? Estudando mercado e fui conhecendo gente e tal. Fui conhecendo mais o nicho. E de um ano pra cá foi quando eu entrei. Eu entrei no caso MH em novembro, mais ou Uhum. menos, que eu descobri que o Acho que foi John. quando eu fui lá, né? Foi um pouquinho depois. É, Não, foi um pouquinho antes, né? Porque eu já tava. Foi em novembro que eu foi. entrei lá, mais Que ou menos. eu te conheci, você chamou a gente pra ir lá. Isso, tava bem no início. Só que eu tava no quartel. E nesse tempo que eu fiquei aqui em Goiânia, no quartel, tava tranquilo lá. Tava numa sessão lá, no setor tranquilo, que de vez ou outra dava pra eu sair, dava pra eu. Né, eu tinha que fiscalizar as obras e tal. E aí eu conseguia resolver alguma coisinha fora. Rapaz, do nada, agora, quando foi o mês retrasado, né? Do nada, tipo assim, eu tava na sessão lá, os caras só chegaram e falaram: não, você vai mudar de sessão. Aí eles me jogaram na SALC, sessão de aquisição, licitação e contratos. Ai, que Aí foi delícia, só onde que que eu não. terminei de conhecer, né, o processo público, né, de Aham. licitação. Eu trabalhei em todas as etapas, Cara, né, o governo é um excelente cliente, assim, é um cliente que tá sempre comprando, que vai te pagar, apesar de ser um e dos processo atrasos, difícil, dos processo atrasos. complexo. Mas, assim, é o que eu te falei, pra mim não faz sentido mais nenhum, porque eu não conseguia
ficar em paz com as situações que eu Foi o passava. que Até aconteceu. porque, assim, Foi o que aconteceu comigo, só que eu tava do outro lado. e é um mercado, assim, machista também, sabe? As pessoas não te respeitam. É muito complicado, assim. Ainda mais porque eu estava na parte de obras e reformas, né? Dentro das licitações que a gente pegava, era a maioria de reformas. Então, eu estava lidando com obra ali, com fiscal, com peão. Então, assim, era um desgaste muito grande. Tanto emocional, assim, de você ter que ter postura e tudo, como Físico também. físico, porque Era correria. você tava ali, você tinha que participar do negócio. Tinha dia que a gente ficava até 11 horas da noite É na a mesma obra, coisa. que tinha Então, que eu entregar. imagino que a correria do lado de lá seja tão grande quanto do lado de cá. Porque Sim, o processo ele é muito complexo. E vocês também, do lado de lá, também é um processo cansativo. Vai, é. manda, não recebe, atrasa. E aí eu fiquei um mês e pouco lá nessa sessão e eu Você falou, falei não assim, quero isso pra mim. cara, agora chegou, é o limite. E é tão Foi importante uma a coisa gente tomar decisão, né? eu falei, agora não tem pra onde ir, agora eu tenho que É. ir. Que é o quê? É medo com coragem. É coragem Coragem é o medo é andando. medo Agora andando. eu Eu falei vou. assim, Vai com negão, medo tô com medo, mesmo, mas mas agora eu vamos. É. vou ter que fazer E te acontecer. abrem tantas portas quando Com você toma a certeza. decisão e, assim, mesmo com medo, você fala, cara, eu vou fazer isso vai acontecer e acredita em você. Porque às vezes você tá ali preso, pensando tão pequeno, né, que aquilo ali já te basta. Nossa, isso tá mudando demais minha vida, cara. Hoje mesmo eu fui lá nesse decorado e eu fiquei assim, caraca, velho. Você olha aquele trem e fala assim, caraca, eu preciso de ir atrás Gente, eu disso, juro né? pra você, se há 2 anos alguém falasse pra mim que eu ia vender imóvel de 1,5 milhão, de 2 milhões, eu ia falar assim, Como? que isso, é muita coisa. O meu noivo, ele até brinca, né? Ele fala assim, você perdeu a noção do dinheiro, porque agora 2 milhões pra você é É nada. pro... Mas é um pouco isso, parece que você vai perdendo um pouco É a mais noção. comum, né? É. E isso isso atrai pra você, né, o Sim, dinheiro, sim. porque você vê que, tipo assim, não, o negócio não é possível, não é um bicho de sete cabeças, vamos É. dizer assim, né?